Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Meu nome é Marco Antônio Gomes. Estamos iniciando mais um UniCV em Rede, o nosso podcast que fala com pessoas interessantes, pessoas que têm uma carreira relevante, empreendedores, gestores de polo. Então a gente já tem aí consolidado o nosso podcast com vários convidados que trouxeram histórias de vida aqui que geram insights, geram conversas para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Hoje teremos um convidado muito especial, ele que é meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Vamos falar um pouquinho aqui de histórias que a gente já viveu, algumas curiosidades, tenho certeza que hoje vai ser um programa muito interessante. Vamos fugir um pouquinho do óbvio, né, vamos falar um pouquinho aqui, de outros temas. Mas antes de apresentar o nosso convidado, queria dizer que para você que está nos vendo no YouTube, você já viu o nosso convidado aqui, está vendo a gente aqui, porque no YouTube vocês conseguem assistir essa entrevista, esse podcast, através de imagens. Então você, que já está no YouTube, está vendo a gente com imagens, e você que está nos acompanhando através da Rádio Oficial UniCV, através do nosso site, tem a possibilidade de vir aqui para o YouTube também e assistir essa entrevista com imagens e ver os nossos rostinhos aí. Além dessa entrevista, aqui no canal do YouTube nós temos acesso a todas as demais entrevistas que a gente já fez no podcast UniCV em Rede. Entrevistas muito legais aí, das mais diferentes regiões do Brasil, culturalmente muito diferentes, histórias de vida diferentes, e cada uma delas com um propósito, com um insight diferente, sempre falando um pouquinho da carreira e da vivência educacional de cada um dos nossos convidados. Mas sem mais delongas, apresentar ele aqui, que é uma pessoa realmente fora de série, um ser humano muito, muito, eh, cara, incrível, e uma pessoa a qual eu admiro já há um bom tempo, conheço ele de longa data, e que hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando junto, impactando a vida das pessoas juntos. Seja bem-vindo, Daniel Hashimoto, Dani Boy, seja bem-vindo ao podcast UniCV em Rede, a palavra é sua. Fala Marco, boa tarde pessoal. Prazerzão estar aqui desse lado da mesa Prazer é agora. A nosso. gente já gravou anteriormente com os gestores lá de Tarauacá e Jordão. Nós estivemos juntos, né, inclusive pegando um gancho, você que está no YouTube aí consegue dar uma olhada, assiste a nossa aí primeiro, depois vai lá assistir, muito legal a entrevista, o pessoal lá, uma realidade bem distinta, né, do que a maioria dos estados do Brasil. E agora do lado de lá da mesa, né, Dani, já esteve aqui com a gente, agora a gente vem para esse lado. E aí, Dani, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus tudo Então certo. tá bom. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho do Daniel supervisor, hoje atuando na região norte, né, Dani? Isso, região norte. É Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. 4 estados aí muito importantes para a nossa federação, para o Brasil, numa região, para nós que estamos aqui em Maringá, e esse programa está sendo gravado aqui em Maringá, no Paraná, né, uma região culturalmente muito rica e muito diferente do que a gente tem aqui. Daniel, eh, já está entrando cada vez mais, se aprofundando cada vez mais na regional, viajando para lá, conhecendo lugares novos. Como é que tem sido essa experiência dessa cultura, Dani? Cara, foi um divisor de águas, digamos assim. Que igual você falou, são realidades completamente distintas, né? A região norte, com a qual a gente vive atualmente, é uma região espetacular culturalmente falando. As pessoas são sensacionais, não tenho o que falar de ninguém que tá E ali. tem necessidades, realidades diferentes, até de expectativas, porque como essas, eu imagino, né, teu viés nessas viagens é pensar no lado educacional. E a gente, como defensor do EAD aqui, que somos do UniCV e trabalhando com os polos, o EAD gera um impacto para essas regiões tremendo, né? Com certeza, inclusive, há algumas cidades, não é somente uma, em diferentes estados ali da região, que elas são remotas, digamos assim, que elas não têm um meio O de acesso, chegar, o acesso até as cidades é muito barco. complicado, é barco ou avião, avião teco-teco inclusive. O Então Edinho que esteve com a gente na entrevista, se eu não me engano, ele comentou que para chegar na cidade dele, ele tem que pegar um avião, ele não isso, existe uma estrada, né? exatamente, ele pega um avião e vai até Tarauacá, de Tarauacá ele tem que pegar a estrada até Rio Branco, para daí pegar o avião rumo aos outros estados, né, as outras cidades. Então veja o tamanho da dificuldade logística que a gente ainda tem, que às vezes a gente acha que isso já foi passado e que isso é uma coisa que não existe mais.
Mas Dani, mais do que falar sobre essa região incrível que é a região norte do Brasil, eu queria falar um pouquinho sobre não o Dani agora de 20 quantos anos, Dani? 26 anos. 26 anos, cara muito novo, mas que é realmente um prodígio aí, né, nesse trabalho de gestão, de acompanhamento com os polos. Já tem uma experiência muito grande com redes de franquia, já trabalhou com isso. Mas mais do que falar desse Daniel, eu queria voltar lá atrás, né. Eu sempre comento, a gente está fazendo uma série de entrevistas agora no Unicv em Rede, que a gente está olhando para a rede interna, para as pessoas aqui dentro. Estivemos aqui já com o Júlio, o Jorge, o Caio, né, que são colegas nossos, pessoas que trabalham conosco. Aí sempre que eles vêm aqui eles: "Poxa Marco, eu vou falar da minha supervisão, das estratégias que eu utilizo", eu falo: "Não, isso aí você deixa para você fazer talvez numa pós-graduação, fazer uma aula sobre isso. Aqui a gente quer construir um pouquinho o cenário de valores, de princípios, do lado humano do processo". E isso começa lá atrás, né, com o Daniel, apesar de 26 anos, se eu falar: "Quando você era pequeno", nem faz tanto tempo assim, né, Dani, você é muito jovem, mas, de quando você era lá atrás, né, da tua experiência, de como foi o teu núcleo familiar, de você crescer você é maringaense? Sou maringaense. Crescer em Maringá, estudar, em algum momento decidir de que forma ia seguir tua carreira, enfim, como foi esse processo, Daniel? Cara, igual você comentou, né, em relação aos meus parceiros, eu sou de uma geração posterior, ali eu Aham. nasci no final dos anos 90, então já Você nasceu em que ano, Dani? sou de 98. 98. Já é uma realidade um pouco mais Já diferente. nasceu dentro da internet, já voando. Mas, cara, a minha família desde sempre foi muito importante na minha vida, principalmente como rede de apoio, Uhum. como rede incentivadora também a alcançar os meus objetivos, a alcançar os meus sonhos. Eh, e cara, hoje eu basicamente devo tudo a eles. Meu pai é empresário, meu pai tem uma metalúrgica em Marialva, que é uma cidade próxima aqui de Maringá. Minha Ele mãe continua trabalhando até hoje? continua trabalhando até hoje, Legal. tem a empresa há mais de 25 anos lá em Que Marialva. legal. A minha mãe, quando meu irmão nasceu e eu nasci também, ela parou de trabalhar, ela Uhum. optou por ficar em casa cuidando de nós, e isso foi, acredito eu, que foi fundamental na minha Legal. criação, no meu desenvolvimento como pessoa, ter a minha mãe ali presente todos os dias, que sempre me ajudou, sempre fez tudo por nós. E meu irmão também, meu irmão mais velho, ele já não mora em Maringá, ele mora no Mato Grosso do Sul, Que legal. e que mas sempre foi um espelho pra mim, cara. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, foi me espelhando muito no meu irmão, que ele estudava, né, na Universidade Estadual aqui da cidade, e trabalhava fazendo freelance à noite no restaurante, inclusive, onde eu tive meu primeiro Então foi emprego ali. através do exemplo dele que você despertou para ter seu primeiro emprego. Exatamente isso. Uhum. Antes da gente falar desse teu primeiro emprego, dessa experiência, Daniel, para os que passaram desatentos aqui, sobrenome do Daniel é Hashimoto, que vou perguntar para não correr o risco de falar uma bobagem, mas que eu imagino que tem uma descendência japonesa, Japonês, correto? Para quem exatamente. está nos vendo com imagens, o Daniel, ele tem uma descendência japonesa. E por que eu trago isso, né? Porque a gente sabe que a cultura japonesa, a cultura de um modo geral, né, a alimentação, que é muito legal, ter crescido muito no Brasil e tudo mais, mas a cultura, japonesa, ela fala muito sobre ser disciplinado, ter disciplina, de saber, o que quer, enfim, desses processos. Isso eu vendo de fora, tá, Daniel? Eu queria saber se você viveu isso, se você tem essa cultura japonesa no seu DNA e se a tua vivência, antes até do seu primeiro emprego, da tua faculdade, da gente falar da tua carreira, se isso fez parte da tua criação. Cara, com certeza. Inclusive, meu pai e minha mãe, eles moraram muito tempo no Japão, foram Legal. praticamente 10 anos morando no Japão, meu irmão nasceu lá também. Seu irmão é E japonês, japonês meu irmão é então? japonês, Que japonês, nasceu legal. lá. E essa vivência, essa diferença cultural que eles tiveram no Japão foi fundamental, principalmente no que você fala, né, nessa parte de buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, Disciplina disciplina, de do fazer. foco, exatamente. E eu cresci nesse meio, tendo a influência, obviamente, da cultura japonesa, comendo muito sushi, sashimi, etcétera, mas ela é fundamental e até hoje é algo que
eu me Não tem espelho. como desvencilhar Não também, tem como né. desvencilhar e Ele com certeza, né, mais pra frente ali, quando casar, ter filhos, né, vai também provavelmente você vai perpetuar vários exatamente, desses terá valores, né. influência também no futuro próximo aí. E aí então Daniel, espelhado no irmão, muito eu lembrei disso por causa da cultura japonesa, existe muito essa questão dos irmãos também, né, dessa hierarquia, dessa do irmão mais velho ser um espelho para os irmãos mais novos, né, eu vejo muito isso acontecer. E aí você tem seu irmão ali como espelho, a tua família na criação, teu irmão fazendo freelances num restaurante, você fala: "Deixa eu entrar no restaurante também", e aí você entra para trabalhar em restaurante, é isso? Exatamente, eu entrei como auxiliar geral no Vou dar um chute aqui, era um restaurante de comida japonesa? restaurante de comida Eu japonesa imaginei. e pastelaria junto, né, aí acho que já ajuda também eu ser japonês, a pastelaria, brincadeira. Mas foi exatamente auxiliar geral num restaurante japonês e pastelaria conjunto ali. E você estava ainda no ensino médio ou já tinha saído? Eu eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos e eu passei na universidade estadual, né, onde eu sou formado, e aí eu passei no meio do ano, e meus estudos só iriam começar no início do outro ano, né, eu passei no É. mês de 2017 e ia começar em 2018. E aí desse meio tempo, para não ficar um tempo ocioso ali em casa, Foi trabalhar. trabalhar, exatamente isso. Aprendeu a fazer sushi, Aprendi a sashimi? fazer sushi, sashimi, temaki, faço em casa aos domingos, inclusive. Não dá trabalho quase? Não, mas é facinho, pô. Pra mim que eu vou uma vez tentei fazer, parênteses aqui, não consegui. E aí você entra então, você já comentou aí, deu um spoiler, passou no vestibular e entra para a universidade. Qual a sua área de formação, Eu Daniel? sou formado em administração. Ah, Administração. Você já está fazendo alguma pós? estou Já fazendo tá. pós aqui. Você se formou em que ano? Você se formou agora É, recente, eu me né? formei no início do Final ano passado. Por é, conta de calendário, né, daí acabou. acabou o ano, início de 2024. Então, veja, a gente tão jovem, a gente tá falando de uma história bem recente, né. Vem, tem o espelho familiar, começa a trabalhar num restaurante, começa a faculdade, e em que momento você decide falar: "Bom, restaurante é legal, mas deixa eu começar a pensar na minha carreira, deixa eu ir para uma empresa, deixa eu pensar numa parte administrativa", mesmo que ainda no momento inicial dos estudos, e seu estudo imagino que tenha sido presencial, Sim. que você tenha, eh que vir e começar de baixo, fala: "Cara, eu vou entrar fazendo um estágio ou sendo um auxiliar". Como foi essa tomada de decisão para você? É, só contextualizando, cara, administração era algo que eu queria fazer, né, porque tem aquela piada que faz administração e que não sabe o Quem que não quer sabe o que fazer. quer fazer, né. Exatamente, mas Pra você era o que você queria. desde criança eu sempre gostei muito desse meio empresarial, de trabalhar em grandes empresas tendo esse network, com relacionamento com outros setores também, então sempre Legal. tive essa vontade e eu fiz de administração justamente visando isso. E por conta disso, eu estava lá trabalhando no restaurante, no meu primeiro ano de faculdade, matérias iniciais ali, disciplinas iniciais, que às vezes nem tem muito a ver com a administração em si, mas eu já buscava querer estar dentro, querer estar inserido nesse contexto, neste meio. E aí foi Legal. quando comecei a buscar estágio, né. Eu Hum. comecei como estagiário, né, no meu primeiro emprego da área de fato, mas foi Em que ano foi isso aí, Daniel? foi no 2018, no final de 2018. 2018, mas foi justamente querendo já estar inserido nesse contexto, nesse meio, que eu falei: "Pô, estou aqui no restaurante, mas" Se pintar algo para outra área. exatamente isso. Aí, Daniel, vou te fazer uma pergunta e aqui eu vou abrir, não tem problema, a gente tá contando um pouquinho da tua história. Nós nos conhecemos em outros carnavais, né, apesar de estarmos juntos hoje na UniCV, e é um prazer trabalhar contigo, não à toa estamos juntos, né, eu sei da tua competência como realmente uma pessoa fantástica para trabalhar, essa tua disciplina, esse teu jeito de trabalhar. Nós nos conhecemos lá atrás, né, eu estava em outra empresa, na época era uma empresa que trabalhava com franchise, era uma franqueadora, né, a qual eu participava, e e aí foi quando a nossa história se cruzou. Um Exato. dia eu vou para essa entrevista e chego lá com um currículo de um jovem, primeiro ano da faculdade, que tinha uma experiência num restaurante, que colocou lá, ou na nossa conversa, eu não me lembro se você pode recordar melhor que eu, se isso estava no seu currículo ou se foi no bate-papo, em algum momento, o que você gosta? Você colocou: "Eu gosto de esporte, eu gosto de basquete, eu gosto de NBA", e nós trabalhávamos com o universo esportivo naquele momento, né. E não sei se você sabe, mas aquela entrevista a gente tinha entrevistado 6 possíveis estagiários antes, você estava como a última opção,
E aí sobrava um tempo lá, falei: "Ah, vamos chamar esse rapaz aqui pra gente conversar", e no final você acabou ficando com a vaga. E eu me lembro, né, a gente construímos ali uma jornada ao longo de 3 anos juntos, né, você continuou, depois eu acabei arrumando para outros caminhos, mas eu me lembro de um jovem ali, cara, de um cara chegando totalmente cru, mas que falava assim: "Bom, eu gosto do que tá aqui, eu tenho um desafio". Você se recorda desse momento? Cara, me recordo muito, inclusive, coincidência ou não, quando eu fui na entrevista, eu já estava apalavrado com outra empresa, encaminhado com outra empresa na Era realidade, pra ser, e né. eu falei: "Cara, será que eu vou?" Estava em dúvida, trabalhava na pastela no restaurante ainda, aí era bem próximo ali o restaurante, né, do local onde era A a entrevista. entrevista, né, daí eu falei: "Cara, será que eu vou? Já estou encaminhado." Daí a mesma coisa, estava sobrando um tempo, falei: "Ah, vou lá, Olá, só pra ver o que que é, né." E aí, cara, como que deu acabou certo? que deu certo, como era algo que a parte esportiva, mundo esportivo que eu gosto muito, acompanho bastante, pesou muito na minha decisão também. E, cara, foram E olha só, ainda, Dani, a gente hoje está no universo aqui de um centro universitário, 100.000 alunos, mais de 700 colaboradores aqui em Maringá, vários campos, 800 polos no Brasil, gigante. Mas lá atrás a gente estava falando de uma empresa pequena, a gente estava numa equipe pequena, mas era muito arrojado, a gente tinha uma visão muito fora da curva, você sabe disso. E lá, a gente entrou para um desafio, né, para um momento de construção, diferente do que a gente tem hoje aqui, né. Lá a gente tinha que fazer um pouco de tudo no processo. E por que que eu tô falando isso? Porque hoje, para quem está nos escutando aqui, seja um aluno da UniCV, seja alguém que está vivendo o que você viveu lá em 2018, que está no primeiro ano da faculdade e, bom, o que que eu quero? 2 coisas importantes saindo para mim dessa nossa conversa. Primeira delas, que às vezes as oportunidades vão aparecer e a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar olhando, tem que querer e abraçar, né. E que segundo, às vezes o nosso feeling, a nossa paixão, ele é importante, né. Se a gente está aqui hoje gravando esse podcast é porque lá atrás você decidiu naquele dia, no restaurante, ir fazer aquela entrevista que foi o que construiu o teu caminho até aqui. Eu fui o elo que ligou só, basta, foi o restante foi o teu caminho construído, mas naquele momento aquilo foi importante. E isso é relevante para a gente pensar que muitos alunos, muitas pessoas que estão no mercado, elas têm que ter essa atitude, esse momento de passar o cavalo e: "Pô, deixa eu montar em cima aqui, antes que ele vá embora". E aí a gente então começa com o Daniel estagiário, vai galgando outras posições lá dentro, uma empresa pequena, mas que tem um potencial de crescimento, trabalhando com franchising, olhando para o Brasil inteiro. Fomos para São Paulo, viajamos, fizemos evento, estivemos com vários, lá não eram gestores, né, mas vários franqueados dessa marca, passamos por tudo isso, num universo que falava de esportes. E aqui eu quero fazer um gancho, Daniel. Eu sei que você é apaixonado por basquete, ah, principalmente, pelo São Paulo Futebol Clube, né, e São Paulo Futebol São Clube. paulino. Eh, Independente dessas questões dos times, dos esportes, tem algo que une um pouquinho este universo e que talvez a gente pode fazer uma conexão com o Daniel Uhum. profissional. Esporte fala muito de disciplina também, Sim. cultura japonesa, esportes, Cristiano Ronaldo. Por que Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo? Porque ele é disciplinado, porque ele foi lá e treinou e tudo mais. Você enxerga que tua vida profissional, ela tem essa sinergia de valores com a cultura japonesa? Você já falou que sim, mas também com os esportes? Você, como um apaixonado por esporte, consegue conectar esse universo com a tua vida profissional? Cara, os esportes, eu posso dizer que agregou ainda mais essa questão, principalmente da cultura japonesa nessa parte de disciplina, igual você observou. Eu jogo basquete até hoje, mas eu joguei basquete na escola, né, e no time de Maringá durante muito tempo. Competindo, participando de competições, viajando. Competições, exatamente, fomos até João Pessoa, Foz do Iguaçu Que jogar. legal. E, cara, os principais ensinamentos deste período é manter a calma, independente ali do momento de pressão que você vai estar E o vivendo. esporte traz esse cenário, né. Exatamente. Uhum. Então manter a calma, apesar das adversidades, apesar do momento ali estar conturbado muitas vezes, é tentar manter a calma, fazer o seu melhor, disciplina, eh, seja no jogo, seja nos treinamentos, que é a parte mais importante, né, Que é o que te prepara que para é o jogo, né. exatamente. Então ter disciplina, chegar no horário, enfim, toda essa questão. E trabalho em equipe. É o mais importante, na verdade, o trabalho em equipe, porque não adianta você, por exemplo, ter o Ser um Pelé do craque seu time,
mas o resto do time não A gente tem um colaborava. exemplo aí, né, que a nossa seleção brasileira, infelizmente, Neymar é um craque, vários jogadores muito bons, mas parece que elas não conectam como equipe, né, e aí a gente passa a ter um Exatamente problema. isso. E fazendo uma analogia, não só à tua carreira, mas ao que a gente percebe hoje para muitos empreendedores, né, equipes, seja uma equipe de 3 pessoas, uma equipe de 10, uma equipe de Uhum. 50, tem que existir uma conexão. Algumas pessoas que passaram por essa mesa aqui já e que a gente conversou, eles falam muito o seguinte: "Ah, o que fez o diferencial para minha carreira decolar foi por eu estar num local, no caso a UniCV ou numa outra empresa, eh, que eu tenha sinergia de valores, conexão, que eu consiga me integrar, que eu consiga sentir parte da equipe, que eu consiga fazer parte do time". Eu acho que o esporte é muito isso, né. Isso, o esporte é demais isso, é você confiar na pessoa que está do seu lado, você, acreditar nela, incentivar nos erros, aplaudir nos acertos também, é você Faz ter parte do sinergia, processo, exatamente. né. E aí, Daniel, então, trabalha com franchising, vai para um universo. Eu já trabalhei com franquias, algumas, é um mercado tremendo, fica aqui uma dica também para os nossos alunos que estão trabalhando com gestão. Franchising, a gente fala muito de padronização, de processos, de replicar, né, a fórmula do sucesso, entre aspas, mas a gente fazer um trabalho realmente olhando para padrão, né. 5 anos atuando nisso, Dani, você ficou? 5 anos 5 anos atuantes. atuando com Uhum. franchising, eu acho que isso traz uma bagagem para você muito com relação a B2B também, né, para os não familiarizados, quem não é dessa área aí de negócio, gestão, o B2B é o relacionamento entre 2 empresas, Isso. que lá no final vai ter o B2C, que é o relacionamento com o cliente. E quando a gente fala de franquias ou numa relação até de uma instituição de ensino superior como a nossa com os polos, a gente está falando de uma relação B2B, B2B. de codependência, de parceria, né. Uhum. Você viveu muito isso. Você acha que o relacionamento ele é importante? Esse conceito de parceria, de estar junto, ele é fundamental para um relacionamento B2B? Fundamental, cara. É um dos grandes, É o alicerce, né. diferenciais, inclusive, de uma parceria de sucesso é relacionamento. É o Porque nem tudo vão ser flores, né. A gente às vezes exatamente. fala assim: "Ah, um franqueado do McDonald's, ele tem um contrato lá de 5, 10 anos com a rede". Cara, vai ter um dia difícil, vai ter um momento de Hum, baixo que o mercado vem, uma dificuldade operacional, se ele não tiver esse link de parceria, de reciprocidade da parceria, talvez o castelo de cartas desmorone, né. exatamente. E é relacionamento e igual a gente falou agora há pouco, trabalho em equipe. Legal. É estar juntos. Igual você falou, nos momentos de baixa, principalmente, nos momentos mais difíceis, é estar juntos, buscar entender o que que dá para fazer, qual saída, qual a melhor saída, qual a melhor solução. É sentar e conversar, basicamente. Perfeito. E aí, Dani, vamos conectar você com a área educacional e você já mesmo num curto espaço de tempo, está quanto tempo já no UniCV? É 1 ano e meio, 1 ano e praticamente meio, 2 anos. quase 2 anos. Recentemente, né, não tão recente, mas recentemente aí o final do ano passado, né, na metade do ano passado, agosto, outubro, eu não me Isso, lembro agora. foi do último trimestre. O Daniel veio para uma área de liderança, de gestão, né, nesses estados da região norte, mas antes disso já atuando muito forte com relacionamento. Eu Uhum. fiz, essa pergunta para você com relação ao B2B relacionamento, porque eu sei que é o teu forte. Você ficou ali um ano e pouco à frente do nosso time de suporte, criando o quê? Mais do que resolvendo possíveis demandas, soluções para polos, você criou elos, criou relacionamento, criou amizades, pessoas que entenderam em você um porto seguro. E isso eu acho que é o teu grande valor enquanto profissional. E a gente vem para esse universo da onde você vê com o Daniel ocupando essa posição, de relacionamento. E aí, para a gente pegar essa questão do relacionamento, você teve uma experiência muito legal antes, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, que foi com relação à Copa do Mundo em dois. 2022. Eu tenho um filho, né, meu filho já está mais velho, né, ele já é um uma criança que está virando um adolescente aí, mas o meu filho em 2022 ele queria colecionar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. "Cara, eu quero a Copa do Mundo, eu quero o álbum, tarará e tudo mais". E existiu um movimento de relacionamento, e aí eu vou trazer uma analogia para cá, de que aquilo virou uma febre. Eu me lembro do pessoal indo nas bancas de revista para fazer troca de figurinha, e trocava figurinha e conhecia gente nova e tal. E meu filho, ele tem um amigo que ele fez numa banca, trocando figurinha em 2022, que é amigo dele até hoje, é um dos melhores amigos de vida dele.
Aí eu olho isso e falo: "Cara, isso é relacionamento puro, isso é negócio", ele é um momento ali que obviamente impulsionado mais uma vez pelo esporte, eu sei que esse é teu universo, e você teve uma ligação com isso aqui em Maringá, né, você trabalhou ativamente nessa questão junto com a Panini. Na verdade, essa é uma história bem legal. Eu trabalhava ainda na franqueadora junto com um parceiro que na verdade era um dos meus chefes ali, e aí a gente foi que era da parte comercial, né, aí a gente foi lá na distribuidora da Panini pra ver essa questão de figurinha, a gente sabia que já era algo que é uma febre, que toda Copa Vai ter um de 4 em momento, né. 4 anos acaba explodindo, e a gente foi pra colocar nas franquias, na verdade. A gente sentou, conversou, fez a reunião lá com a dona da distribuidora aqui em Maringá, e aí ela falou: "Não, beleza, dá pra colocar nas lojas sem problema nenhum, mas e aqui em Maringá?" Daí tipo: "Ué, como assim aqui em Maringá?" Daí ela: "Ah, a gente tá com a oportunidade aqui de fazer essa distribuição dentro da cidade e Não região só nas também." lojas, E ampliar isso. exatamente. Porque tinha até um representante comercial, digamos assim, mas não, pra 2022 ele não estava atuando, não estava presente. Vocês assumiram a bronca. Isso, e aí ela ofereceu essa oportunidade pra nós, a gente ficou: "Cara, será?" A gente estava com um pouco de receio ali, mas acabou abraçando, né. E aí, cara, através de relacionamento, indo atrás de lojas, de bancas, fechamos a parceria também com uma empresa de fabricação de sorvetes aqui da região, que é muito forte da região, a gente conseguiu Vocês têm colocar ideia de em quantas figurinhas vocês venderam, ou pacote de figurinha, não sei qual a contagem disso, durante o período da Copa do Mundo? cara, não faço ideia, mas eu acho que passa de 500.000 pacotinhos, Meu Deus, é tranquilamente. muita figurinha. E olha só, mais um exemplo aqui de relacionamento, de oportunidade. Vocês foram buscar uma outra oportunidade, apareceu essa, acabou abrindo uma porta e te traz uma bagagem sensacional. E eu gosto de falar sobre isso, né, quando a gente estava brifando aqui um pouquinho nas conversas, falei: "Daniel, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do esporte e do seu case das figurinhas que você comentou". Por quê, gente? Porque tem muitos empreendedores, muitas pessoas que vão empreender ou que já são empreendedores que não estão atentas às oportunidades. A gente tem que estar atento às oportunidades. E hoje, esse podcast, que quando a gente fala com o universo NCV, com a família NCV, a ideia é trazer esses insights de que nós temos que sair da zona de conforto. Tem que olhar para o todo. E às vezes tem uma baita oportunidade onde a gente menos espera. Daniel, nós estamos rumando para nosso último bloco, nossa última parte aqui. Antes da gente finalizar, só relembrando, tá, gente? Nosso programa, o nosso podcast Unicv em Rede, era transmitido através da Rádio Oficial Unicv e do nosso canal no YouTube com imagens. Nós estamos rumando aqui para a finaleira aqui, para último ato com o Daniel Hashimoto, ele que é supervisor regional de polos aqui do UniCV, um jovem de 26 anos, uma pessoa extremamente disciplinada, competente e que já tem uma história de 2 anos com o UniCV muito, muito bem feita. E Daniel, nesses 2 anos que você veio para cá, você mais uma vez rompe a barreira. Você obviamente tem uma conexão por ter trabalhado com gestão de franquias e B2B, aqui a gente vem para fazer relacionamento com polos, né, poder transmitir isso para os polos e para que os polos melhorem cada vez mais o seu atendimento com os alunos. E quando você vem para cá, você entra para um universo diferente, imagino eu, educação, estava terminando sua faculdade, você ainda não era formado, né, Isso. sabia o desafio disso, da importância de ser formado para estar aqui dentro. Hoje sei que você já está mirando aí as pós-graduações, se pós-graduar, quem sabe vir o mestrado. Mas, hoje, 2 anos depois de entrar na educação, no mercado de educação, através do UniCV, do Centro Universitário Cidade Verde, você consegue entender o tamanho do papel que você tem, seja se relacionando com polo, se relacionando com aluno, fazendo a diferença para que um aluno continue estudando, para que ele não deixe, não largue a sua o seu curso, a faculdade. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo sendo intangível, a educação ela tem o poder de transformar, de progredir carreiras, de melhorar, trazer melhorias financeiras, de fazer uma ruptura numa questão familiar, às vezes, de: "Ah, meu pai não estudava, minha mãe não estudava, mas eu vou me formar". Você consegue enxergar o seu papel nisso e como você encara realmente, né, esse desafio de estar na educação? Cara, quando eu tive essa quebra, né, de um mundo dos esportes ali para o mundo da educação, mundo educacional, eu fiquei com um pouco de receio, não vou Como vai ser, né? não sabia como iria ser, mas cada vez quanto mais eu trabalho, mais eu me apaixono pelo Legal. setor da educação. Eh,
igual você falou, né, já tive alguns relatos de alguns polos lá da minha região, onde aconteceu justamente isso, que com a educação, muitas pessoas, muitas famílias conseguiram, transformar suas realidades e as realidades de entes próximos, muitas vezes transformar a realidade de algumas cidades um pouco menores. O caso do E Edinho e da Jaque Tarauacá, né, que ele exatamente comenta, isso. né, na Uhum. entrevista deles. Então, é algo que, assim, que motiva. Cada dia mais receber esse tipo de relato, saber que não eu, mas eu faço parte de algo que transforma a vida de muitas pessoas, transforma a realidade de muitas pessoas, é algo muito, no mínimo interessante, é algo É que motiva, satisfatório, né, assim. gera um orgulho muito grande, é. Exatamente. Dani, é isso. Eu acho que, assim, a gente continuar nesse caminho, você tem 26 anos, tem muito chão para andar, mas hoje trouxemos você aqui porque você tem feito a diferença. Eu sei que tem muitos polos, hoje a gente recebe muitos elogios seu, não só da tua regional, porque você trabalhou muito tempo no suporte, então você conhece o Brasil inteiro. Sim. Vários polos do Brasil que sempre falavam: "Nossa, o Daniel é fantástico, ele me ajuda". Ele tem um lado humano muito forte. Eu acho que isso vem dos teus valores da família, os teus valores enquanto esportista, uma pessoa um amante dos esportes. Então, assim, que esses valores que você carrega da tua vida possam estar em conexão com os valores do UniCV. A UniCV tem esses valores de olhar para o ser humano, de olhar para os alunos, valorizar isso e que isso possa gerar essa conexão, continuar gerando e que seja só o início de um grande caminho juntos. Quero deixar aqui aberto o microfone para você finalizar, dando aí mandando um abraço para o pessoal da tua regional, para os demais polos, para os alunos que você já atendeu, enfim, todo o universo UniCV e deixando aberto para um recado aí que você queira dar. Cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer pela conversa, agradecer Obrigado. pela gravação e principalmente aos meus polos da região norte, é um privilégio, é uma honra poder trabalhar com vocês, a maneira que vocês me acolheram, a maneira que a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo essa parceria cada vez mais. E estar aqui dentro, estar nessa posição, assim, de fato um sonho, né, um menino que gostaria de trabalhar na empresa, estar vivendo isso hoje Uma em dia. empresa grande, numa posição relevante. É de fato um sonho que vem sendo realizado e tenho certeza que vai continuar sendo realizado por muitos anos, e é um privilégio de verdade trabalhar com pessoas tão sensacionais, igual são as pessoas que eu Só trabalho atualmente, né, que ali desses 4 estados principalmente, mas de todo o Brasil que eu já tive esse contato. Dani, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história, que você continue fazendo história para aquele menino lá que teve o espelho no irmão, né, para que você possa se orgulhar da tua história, mas que tua família possa, que você possa continuar construindo e ter a certeza de que estar numa uma empresa gigante como a UniCV não é para qualquer um, mas é mérito do teu trabalho, do teu esforço e dessa carreira que você construiu e que você sirva de espelho para muitos alunos, gestores, empreendedores que estão nos escutando e que a sua história possa cativá-los a buscarem mais, a querer mais e achar os seus caminhos. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui, né, ao longo desses últimos 30 minutos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre lembrando que o podcast UniCV em Rede já teve várias e várias edições. Você que quer acompanhar os programas anteriores, conhecer novas histórias, pessoas interessantes, cultura do Brasil inteiro, pessoas diferentes, procure no nosso canal do YouTube. Nós temos todas as nossas entrevistas gravadas. Você que está na rádio, procure o canal oficial do UniCV e você que já está aqui com a gente no YouTube, fique à vontade para procurar os demais programas. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Muito obrigado a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.